Deus. Muito obrigado, viu, pastor André, pelo carinho. É uma alegria estar com os homens da nossa igreja. Para mim é um privilégio, uma honra. E boa noite a todos. Graça e a paz do Senhor Jesus. O pastor André estava falando, nós em dezembro também assumimos um compromisso também com os jovens, com a JNI Brasil, os jovens ao redor do Brasil. E sexta, sábado, domingo estaremos lá em Brasília, num evento da nossa denominação. Então esteja orando também pela gente, por esses jovens e adolescentes do Brasil. O pastor, 7h15, tem o quê? 20 minutos? 20 minutos, meia hora, né? Vai ser rápido. João, abra sua Bíblia no Evangelho segundo João, capítulo 2. Evangelho segundo João 2, de 1 a 12. Eu gostaria de falar de algo que para mim é algo que marca a minha vida, e eu creio que deve ser algo que deve marcar a vida de todo homem, sobre transformação. Nós vamos falar um ambiente marcado por transformação. A nossa vida deve ser um ambiente que transforme outros. Nosso coração deve ser um ambiente transformado pelo Senhor Jesus. E nós vamos reflexionar nessa noite, nesses 20 minutos que temos, sobre alguns princípios da palavra de Deus, para que você seja um homem de Deus, que marque outros e que transforme outros, seja transformado e transforme outros. Evangelho segundo João 2, verso número 1. Se tem alguém sem Bíblia aí do seu lado aí, dá uma conferida, para que todo mundo possa acompanhar esse texto muito conhecido da palavra de Deus, mas muito profundo. Diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhes disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhes disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ele falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 a 3 pedretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Vamos orar. Pai, graça te damos, Senhor, nessa noite maravilhosa, com esses homens de honra, esses homens de Deus, homens do Senhor, com esse povo, Senhor, abençoado. Nós te pedimos, Senhor, usa, Senhor, a tua palavra para edificar, transformar, ministrar ao coração de cada um desses homens, Senhor, que eu seja usado como um simples instrumento, para que o teu nome, Senhor, venha edificar, transformar, cuidar, guardar o lar e a casa de cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se sentar aí, por gentileza. Primeiro, se tem algo que marca a vida do cristão, é a transformação. Se tem algo que faz parte da nossa história, é sermos transformados. Jesus transformou a nossa vida. Jesus mudou a nossa história. Transformação é algo que faz parte. Talvez você vai ter que se lembrar de 10, 20, 30 anos para trás, ou alguns recentemente, quando Deus tocou o seu coração, nos períodos agora recentes, de algo que Deus transformou, mudou a sua vida. Mas o que eu gostaria de falar para o coração de cada um dos irmãos, não seria nessa ênfase sobre propriamente essa transformação do novo nascimento. Porque João, o Evangelho segundo João, quando alguém se converte, parece que todos nós viramos para o novo convertido e falamos: ó, leia o Evangelho de João. O Evangelho de João é um evangelho que é legal, tem boa
linguagem, é fácil de você compreender, é fácil de você entender. Leia João para que você entenda o Evangelho. Mas ao passar a ler João, estudar João, você vai ver que João, aquele a quem Jesus amava, o discípulo amado, ele escreve nessa linha muito fácil de compreendermos, mas ele escreve numa linha espiritual profunda e muito profunda, que se você não esmerar e não buscar na palavra, você talvez não compreenda. E eu diria que o principal objetivo desse texto, a principal ênfase é Jesus. Esse texto para mim é um cumprimento de uma profecia de Amós, capítulo de número 9, verso de número 11 a 14. Quando você olha o final de Amós, você vai entender que o profeta apontava por um momento que viria muito vinho, um momento em que derramaria muito vinho sobre Israel. O verso número 12 e 13 vai falar: virão dias em que beberão muito, apontando sobre algo que viria a acontecer. Se você olhar Provérbios 3, 9 e 10, vai falar que encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. E quando Jesus começa o ministério dele em Caná da Galileia, os sinais, eu gosto porque ele transforma a água em vinho. E se você compreender lá o período de purificação das 6 talhas e as 6 medreiras, de 2 a 3 medreiras cada uma, você vai ver que é muito vinho. E aquele povo não ia beber tudo aquele vinho, porque ia fartar de vinho naquela festa de casamento. E o relato de Caná da Galileia aponta que veio um dia, e esse vinho é Jesus. Ele é a nova aliança do sangue dele na cruz do Calvário. É esse vinho, é esse sangue que foi derramado, que transforma a água em vinho, transforma a sua vida numa nova criatura. Amém? Amém. Esse é o Senhor Jesus. O texto é para mim claramente isso. Talvez você olhe e fale uma festa de casamento e tal, jogo de pregação e tal, mas para mim a tônica inicial é essa do texto. Mas eu gostaria de trabalhar sobre transformação no tempo que temos. Transformação é algo que deve marcar a nossa vida. Não interessa se você tem 10, 15, 30, 40 anos de cristão. A Bíblia diz que se uma árvore deixar de dar fruto, o que o Senhor faz? Corta a árvore, porque ela não serve mais, porque deixou de dar fruto. Então eu gostaria de falar sobre transformação. Logo no verso número 2, você do texto, que naquela festa de casamento convidam Jesus. E quando Jesus é convidado para estar, se Jesus é convidado para estar no teu coração, na tua vida, há transformação, há mudança. Não tem como você viver um dia normal vivendo ao lado desse Jesus maravilhoso. Porque quando você caminha com Ele, e eu gosto de pensar, porque eu estive orando semana passada com relação a esse detalhe, o Brasil, crise e tal, e Deus me levou num texto em Efésios 2,13, que diz assim: a igreja está em Cristo. Então, o Brasil não está em crise, a sua vida não pode estar em crise, a sua vida está em Cristo. E aqueles que estão em Cristo não tem crise. Sabe por que não tem crise? Porque não é a Dilma que governa a tua vida, não é o PT que governa a tua vida, não é o teu patrão, não é esse cenário. Esse cenário pode dar o tom do país, porque a Bíblia diz que se um governo é mau, se o rei é mau, no texto bíblico, o povo perece. Então podemos passar momentos um pouco mais difíceis, mas o Senhor vai continuar cuidando da tua casa, da tua família, do teu trabalho, porque você está em Cristo. E se você está em Cristo, Ele está guardando a tua vida, a tua história. Lembre-se sempre disso, porque nos dias em que vivemos queremos tudo rápido. Toda informação é rápida, é para já, é para ontem. Você quer que as coisas aconteçam. E nós, homens, queremos resolver as coisas logo. Não gosto de ficar, nem na nossa conversa é demorada. Nossa conversa tá bom, pronto. É rápido, as nossas conversas são diretas, a gente já é objetivo. Mas quando chegamos no ponto de falarmos da vida com Cristo, levantamos a mão na igreja e aceitamos Ele para morar no nosso coração.
Mas quando ele começa a permear, a perscrutar cada espaço do nosso coração, da nossa vida, da nossa alma, aí falamos: Deus, não, essa porta já não abre. Essa porta aí do dízimo da oferta, deixa que eu sei resolver. Essa porta do meu casamento, da minha esposa, deixa que eu sei. Os meus filhos, deixa que... Ou colocamos, eu estou colocando áreas, mas podemos colocar outras. No meu trabalho, eu sei, eu tenho pós-doutorado, eu tenho mestrado, eu tenho doutorado, eu sei fazer isso, eu faço há muito tempo. E no hábito do dia a dia, esquecemos desse princípio muito simples, que é chamar o Senhor Jesus para estar com você cada momento do seu dia. Amém? Amém. Cada momento. Agora, eu quero lembrar, um ambiente marcado por transformações tem seis passos, 6 pontos que eu destaquei no texto, e você pode achar muito mais, o texto é rico, mas eu gostaria de compartilhar rapidamente. A primeira coisa é que o vinho acabou. Então, haverão problemas e lutas na sua vida e na minha. Há momentos em que o vinho pode acabar. O vinho, ele quer dizer, no Antigo Testamento e tudo mais, um sinal de alegria. O vinho também pode ser levado, na ótica de Paulo, como um mundo. Mas eu queria trabalhar aqui na tônica dos apóstolos, que é essa: o vinho, um tempo de alegria. O vinho, numa festa de casamento acabar, que seria uma tragédia, e seria uma vergonha, e seria a falta da alegria, da celebração. Eu pensaria que a sua vida e a minha, nós somos felizes não é pela ausência de problemas e adversidades. A nossa felicidade não está presa e não temos dificuldades. Então a primeira coisa que eu gostaria de falar para você, que mesmo uma pessoa, um momento em Cristo, que vive momentos de transformação, o vinho pode acabar. Vamos pensar em Lucas capítulo 15, na parábola do filho pródigo. Aquele pai é reflexo de Jesus. Aquele pai não é um pai qualquer, mas o filho mais moço, chegou e falou assim: pai, me dá a parte dos bens que me cabem, que eu vou embora. Eu não sei quantos tiveram ou se passaram por uma experiência de um filho sair de casa. Por pastorear adolescentes e jovens, já vi algumas situações parecidas. É uma tragédia. É um momento em que rompeu a comunicação, algo aconteceu, o mundo puxou, algo aconteceu. Rompeu o relacionamento. Na cultura americana é normal, na nossa não. E aqui na cultura judaica, quando um filho pedia para ir embora, ele estava dizendo: pai, para mim você morreu. Pai, a minha herança só é dada para o filho quando o pai morre. E se o filho pede a antecipação da herança, ele automaticamente não faz mais parte da linhagem e nem depois em repartir os haveres do bem quando o pai falecesse. O filho dizendo para o pai: pai, me dá a parte dos bens que me cabem, dizendo assim: pai, você para mim já era, você para mim morreu, eu não estou nem aí o que vai acontecer com a sua vida, eu estou indo embora. Porque pai que gostaria de ouvir isso, é um problema. No pai do filho pródigo, que é o próprio Jesus, aconteceu isso. Então você e eu, pode acontecer problema na nossa casa, na nossa vida, na família. A primeira coisa que é interessante a gente entender é que há transformação. O problema da vida cristã, ele não vem para te levar no vale. A luta não vem para te destruir. A luta não vem para acabar com a sua ética moral, ou os seus filhos deixarem de viver aquilo que ele tem que viver, ou sua esposa, netos e as pessoas ligadas a você. Mas quando há momento de vinho que acaba, esteja na expectativa de algo que Deus vai fazer na tua vida, na tua história. Esteja na expectativa de algo que Deus vai fazer. Eu poderia dar alguns exemplos, como eu tenho que acelerar um pouquinho para não ser prolixo e não atrasar, mas eu poderia lembrar só um texto, claro que alguns homens como vocês me ajudaram em oração, que é o relato até mesmo do meu próprio pai, que há 2 anos enfrentando um problema de saúde difícil e uma série de coisas que passei com ele. Eu me lembro em alguns momentos, em situações de enfermidade, de lutas, eu falei assim: Deus, da dificuldade que foi,
E eu não compreenderia aquele momento, olhando no momento. A mesma coisa somos nós em alguns momentos. Você está no meio do furacão, no meio da luta, da adversidade, você não vai entender. Porque você está passando por um problema, por uma dificuldade. A maior dificuldade das crises é se perder com as crises da vida. A crise é como uma tempestade, uma tormenta. Ela vem, mas ela passa. Se você está firmado na rocha que é Cristo Jesus. Então, ambientes de transformação que são transformados é porque tem água. E é porque o vinho às vezes acaba. Então, se algo aconteceu na tua vida, na tua história, calma. Porque é um processo de Deus na tua história, na tua família, na tua casa. Quando isso aconteceu, então, na enfermidade do meu pai, eu olhei e falei assim: Deus, o Senhor quer trazer salvação para a minha família. E eis-me aqui, para ser um canal de bênção, um canal do Senhor. É um problema difícil, porque envolve uma série de coisas físicas, envolve a saúde, a vida, envolve a área financeira, envolve a área espiritual, envolve uma série de coisas, mexe com a minha família, mexe com um monte de coisa. Mas eu falei: Deus, o Senhor tem um objetivo nisso tudo. O vinho acabou, em algum momento acabou. Tente pensar nessa noite: o que Deus está projetando na tua vida? O que Deus está esperando para realizar na tua família, na tua casa e na tua história? O segundo ponto é comunicação. Comunicação é importante. Maria e Jesus conversaram. Quando acabou o vinho, a mãe de Jesus disse: eles não têm mais vinho. Informou a Jesus o que aconteceu. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ou seja, aqui não é falta de respeito, é um costume comum da época. Ainda não é chegada a minha hora. Por quê? João trabalha muito isso. É chegada a minha hora, não é chegada a minha hora, é chegada a minha hora, não é chegada a minha hora. Até João capítulo 12, onde ele diz: é chegada a minha hora, o Filho do Homem ser glorificado. Que era o momento da sua crucificação e pagar o preço. Mas aqui ele diz: opa, não é chegada ainda a minha hora. Ele está só mostrando que ele iria então começar um trabalho, mas não era um momento final. É só isso que o Evangelho de João dá essa ênfase. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que eles vos disseram. Comunicação. Eu não sei se você chegou já na sua casa. E quando você chega na sua casa, você fala assim: bom, beleza, cheguei hoje, quarta-feira, vou chegar em casa, vou me preparar, vou lá pegar o meu refrigerante, o meu suco, vou pegar o meu amendoim e vou para a televisão. Você pode falar assim: vou ver o meu time A, time B, time C. Não vejo a hora de sentar no sofá, pegar o controle do guerreiro, o controle lá, e colocar uma coisa para assistir, algo. Outros podem pensar: vou chegar em casa, vou mandar um relatório, vou fazer algo do trabalho, vou escrever, vou ler, vou ter o meu tempo. Mas o que eu queria falar para vocês é comunicação. Se você tem família, você vai chegar na sua casa, talvez os seus filhos queiram falar com você, talvez sua esposa queira falar com você. Eu tenho 11 anos de casado, eu não tenho tanto tempo, comparado a vários irmãos, mas eu me lembro que no início do casamento, pastor, eu chegava em casa e assim: agora eu torço para o Corinthians, eu falei assim: agora eu assisti o Coringão, e tá lá, eu ia já preparando minhas coisas, de repente eu sentava no sofá, ela sentava no sofá, aí a mulher ia passava uma vez, ou passava atrás, estava fazendo alguma coisa, arrumando a casa, passou uma vez, você já não percebeu, você falou: alguma coisa acontecendo, aí sentou do lado, não falou nem nada, tal. Passou, e é um sinal, passou uma vez. Aí na hora de passar a segunda, raramente não vai falar alguma coisa. Na terceira, então, você não pregou aquele quadro, você não prendeu aquela cortina, aquela torneira ainda está vazando, você comprou água, não comprou água, você fez aquilo, aí você vai aquela lista lá, você segura firme ali, mas meu Deus, meu futebol e tal. Mas isso é natural. Mas o que um ambiente marcado de transformação tem? Comunicação. O que eu queria falar um pouquinho sobre comunicação? Comunicação, os filhos estão comunicando direto para os pais. E a comunicação talvez que eles tenham, você tem que estar atento para pegar, atento para perceber. Por exemplo, eu não me lembrava de algumas coisas. O meu filho, ele ficava querendo fazer alguma coisa comigo. Mas quando eu entendia, eu já em algum momento pegava assim: vamos ter o nosso tempo, e tirava o tempo com ele. Às vezes era 10 minutos, 15, meia hora, sei lá o tempo.
depois daquele período, ele ficava outro. Se você já experimentou chegar na sua casa, dar aquela atenção para a sua mulher, chegar lá, conversar com ela, ouvir, só vai ouvir, não precisa falar muito não, só vai ouvir, vai ouvir e tal, vai falar o que ela fez, que ela andou, tudo o que aconteceu, tal, beleza, você vai ouvir, ouviu. Aí dá uma atenção para os filhos, vê lá como é que está a situação, tudo mais. Não vou falar para você dar aquela migué na cozinha, mas se você der aquela ajuda ainda para o jantar e tudo mais, lavar aquela louça e tal, pronto, você ganhou a noite. Você pode assistir o jogo do Corinthians, os comentários no final, você pode ficar à vontade, porque houve o que na sua casa? Comunicação. Você comunicou. E aí nós podemos falar dele coisa. O homem é ruim de falar. A gente como homem é ruim de falar. Se o homem está com problema, ele talvez morra com o problema, não fala. Se ele está com problema na casa, ele guarda firme, não tem problema, vai passar e pouquinho, vai embora. Agora a mulher, não acontece essa mulher. Ela já fala, já tem uma amiga, já tem um negócio e tal, e tudo mais, elas se comunicam, mas está bem. Talvez sabe. Agora eu poderia dar até um exemplo com relação a esse detalhe de comunicação. A mulher busca ajuda, é esse o ponto. A mulher busca ajuda. Busca ajuda no casamento, busca ajuda na criação dos filhos, busca ajuda numa área profissional, e o homem não. O ambiente marcado por transformação, eu queria falar para vocês, homens, comuniquem mais. Comuniquem mais. Eu não sei se você parou já para ter um tempo com o pastor André, pastor de vocês. Vai lá, dá um tempo. Pastor André, conversar, ter um tempo. É bacana, é legal. Põe para fora. E aí eu posso, meu tempo já está indo, mas a mulher, aquela mulher de Marcos capítulo 5, há 12 anos ela sofria de uma hemorragia. O que aconteceu? Ela disse: se eu apenas tocar Jesus, eu ficaria o quê? Curada. E aquela mulher fez o quê? Ficou parada? Ela foi e tocou Jesus. O que acontece com muitos de nós? Ficamos segurando e não tocando Jesus. Nessa noite, na área da comunicação, se há algo que você precisa comentar, comenta com alguém. Às vezes é uma área com um filho, peça ajuda. Às vezes é uma área com a família. Às vezes é uma área no negócio, na empresa, com ação, compartilhar. Sabe, compartilhar a vida. Nós como homens precisamos melhorar. E eu me incluo nisso. Eu me incluo, tenho procurado cada vez mais melhorar minha comunicação. E eu gostaria de falar isso para você. Então, o ambiente marcado pela graça de Deus tem uma boa comunicação. Tem uma boa comunicação. Serviço. Verso número 4. Vou para o 5. Fazei tudo o que ele vos disser. Jesus estava ali para servir. Maria serviu. Aqueles homens serviram. Tem uma frase que diz assim: quem não serve, não serve. Procure servir mais. Sirva mais as pessoas. Sirva mais a Deus. Não olhe só para o seu umbigo, não, só para as suas coisas que você quer, que você sonha, que você imagina. Sirva mais. Serviço. Ambientes marcados por transformação. Homens de Deus são homens que servem o outro. Sabe quando você chega para conversar com alguém e alguém está lá para te servir, para conversar, para dar uma palavra, pagar aquele café maravilhoso na padaria? Vamos lá naquele pingadão, vamos lá tomar aquele café junto, vamos ter um tempo. Ou vamos dar uma volta aí, sei lá, na lagoa, vamos orar na vigília. Vamos ter um tempo nosso. Sirva mais a Deus, sirva mais sua casa, sirva mais seus filhos, sirva mais sua esposa, sirva mais seus familiares, sirva mais sua sogra. Se ainda ela está viva, sirva, não custa nada. Sirva a sogra. Olha aí que coisa abençoada. Mas eu quero ir para o ponto principal, senão eu não consigo. Tem muitas outras coisas que eu quero separar. Mas o verso número 9 diz assim: tendo mestre Sala provado a água transformada em vinho. Transformação. O pastor André falou algo aqui que é algo que eu penso. Será que o PT saindo do governo vai transformar e mudar o Brasil? Será que entrando outro e tal? Eu não quero entrar nesse âmbito político, porque pode trazer melhoras. Entende, com relação à economia, uma série de coisas. Mas será que é isso que nós, como cristãos, precisamos na nossa vida diária? Será que é isso que o Brasil espera? E aí eu poderia até dar um paralelo que eu tinha separado da Revolução Francesa e depois o movimento de santidade que aconteceu na Inglaterra, que é uma Revolução Francesa com seus 3 ideais de igualdade, fraternidade e liberdade.
ela só trouxe guerras, martírios, massacre. Podemos pegar a Capela de São Bartolomeu, o grande massacre da história da França, e outros. E aí olhamos para a Inglaterra, e por que não aconteceu esse movimento sanguinário na Inglaterra? Mas nós vemos João Wesley lá e outros no movimento de santidade que tocou aquele país, mudou aquela geração. Muitos dizem que se não fosse aquela geração de João Wesley, a Inglaterra viveria dias muito mais sanguinários e difíceis do que a França, sua vizinha ao lado, devido à Revolução Industrial do século XVIII na própria Inglaterra. Mas, independente desse paralelo, eu digo que o que muda a nossa sociedade são homens transformados que transformam em outros. O que muda a sua casa é você, pai, marido, homem de Deus, transformado e transformando outros. Transformado. Nossa, eu anseio por ver uma geração de homens orando e clamando. Tá bom, a gente pode olhar para as mulheres, mas a mulher ora tanto, porque tem muita coisa para pedir, tem muita coisa para falar, tem muita coisa para não sei do que. Mas as mulheres têm fé, oram. E aí podemos olhar para os homens e olhar para nós. E aí posso lembrar de uma estatística que diz que são vários, crianças, adolescentes, mulheres, mas quando o homem vem para o Senhor Jesus, 91% da casa vem. Então, quando o homem toma uma direção à família, a família é impactada. Esse é o ponto. O homem foi instituído por Deus como sacerdote do lar. Então, seja você um homem de Deus transformado. Toque cada vez mais a sua mulher. Toque cada vez mais seus filhos e transforme outros. Amém? Transforme. Se você, mas eu estou cansado do trabalho, por dinheiro dessa casa. Esse discurso já foi. Não adianta você chegar e querer que a mulher faça tudo. Só fica em casa. Não vai. Você quer ter razão, quer ser feliz. Quer ter um ambiente marcado pela graça de Deus? Transforme, mude, toque. Faça da sua casa a melhor casa. Faça o ambiente da sua casa um ambiente transformado e marcado pela graça de Deus. Transforma algumas áreas da sua vida. Você precisa melhorar. Mude. É muito fácil a gente olhar para os outros, não é fácil? É fácil olhar para o país, para o emprego e até para a mulher e para os filhos. Mas sabemos que tem os seus problemas nas áreas que tem. Mas vamos olhar para nós. O que eu posso servir melhor? O que eu posso fazer melhor? O que eu posso transformar melhor a minha casa? Será que eu vou orar com os meus filhos uma vez por semana? Será que eu vou juntar minha casa para ler um texto bíblico e abençoá-los? Será que eu vou chamar minha esposa, ouvir tudo que ela tem, aquela conversa já ouve há não sei quantos anos, mas ouvir e dar uma atenção para ela, né? Transforma. Gosto de João Wesley, sempre quando ele diz: Senhor, dá-me 100 homens que amem mais a Deus acima de tudo e odeiem o pecado, e juntos impactaremos o mundo para Cristo. Ele pediu 100 homens. Aqui tem 100 homens. 100 homens. E ele mudou a história da Inglaterra e nós fomos influenciados depois de 200 e tantos anos, quase 300, pelo seu testemunho. Transforme outros. Faça da sua casa um ambiente marcado por transformação. E o último ponto é comunhão. Depois que o vinho foi transformado, o que aconteceu? Para mim eu começo a imaginar, festa de judeu, o quê? Pois lá mais vitrola lá para tocar e tal. Festa correu solta. Alegre, sorria mais, celebre mais, celebre a vida. Você está vivo? Celebre a vida, celebre momentos felizes, alegres, celebre os seus familiares. Mas vai vir aquele meu cunhado lá que só toma refrigerante nas minhas custas, que só come a minha picanha, que não sei o que, não sei o que lá. Celebre, amém? Celebre, faça comunhão, feliz, alegre, com a família, abençoa, chama outros. Eu gosto de tantos banquetes que Jesus coloca, mas uma ele coloca dizendo o seguinte: aqueles que estavam programados não quiseram. E aí ele sai, procura e vem para o banquete que eu tenho. Sabe? Celebre mais. Homens felizes, alegres e que sejam bênçãos. Então, 6 pontos só para você fixar, para ter um ambiente transformado. O vinho pode acabar e pode haver momento de tristeza. Eu vou ler, fica muito
fácil, né? Depois, comunicação, serviço, transformação, comunhão e faça o seu melhor. Isso são alguns princípios. Talvez Deus está falando com você em outra área. Você precisa melhorar, servir mais na casa de Deus. Não sei. Você precisa melhorar, ser mais atencioso, ser menos rude, sabe? Menos grosso, sabe? Você precisa melhorar, ser mais carinhoso. Você precisa dar mais atenção para sua mulher, ouvir ela. E não apenas ouvir e está ali, né? Porque às vezes a gente está ouvindo e a gente já foi para outro lugar, qualquer, né? De algum outro espaço a gente está. Ele está ouvindo ali, a gente está ali, mas a nossa cabeça está em outro lugar. Então, se ouvir com o coração, dando atenção, ser transformado. Homens transformados transformam a sua casa, transforma a sociedade, transforma a igreja e transforma essa cidade. Que o Senhor e que a sua casa seja marcada por um momento de transformação. Eu não sei daquilo que Deus ministrou no teu coração nesses minutos que tivemos, mas a minha oração e pregação é para que cada um de vocês seja um agente de transformação. Transformados e em transformação, porque Filipenses 1,6, aquele que começou a boa obra em vós há de completar até o dia do Senhor. Então você não está pronto, não. Não interessa a sua idade, você não está pronto. O Senhor está te formando para encontrar com Ele no céu por toda a eternidade. Gosto de uma frase que diz assim, que o Adalberto lembra, um gerente que quando trabalhávamos falava assim: quem não senta para aprender não pode se levantar para ensinar. Independente da idade que temos, o Senhor sempre está ministrando o teu coração, a tua história, a tua vida, e o que você pode melhorar e ser melhor. Então, a minha oração, você, um alvo de transformação de Deus constante, para que se Deus ministrar o teu coração na palavra, então você transforme, melhore, e que você, e o lugar que a planta do teu pé pisar, você seja um alvo de transformação. Transforme outros, toque outros, traga esperança, sirva, seja uma bênção, celebre a vida, tenha comunhão, coloque um sorriso no rosto bonito, mesmo você sendo com gringo, com a turma lá do fundo. Olha um sorriso bonito, olha um sorriso bonito. Às vezes você torce para o São Paulo e piorou, como é que vai ficar feliz esses dias? Mas fique feliz, celebre a Deus, porque Ele te ama e tem o melhor para a tua vida e para a tua história. Amém? Um ambiente marcado por transformação. Amém? Glória a Deus. Eu quero só fazer uma oração no final, a gente, mais 2, 3, sei lá, 5 minutos. Se tem alguém, o Espírito Santo ministrou o teu coração, porque é Ele que ministra, é Ele que fala, e você deseja sair do seu lugar e vir no altar e falar assim: ó, pastor, eu preciso de transformação na minha vida, eu preciso de transformação na minha casa, e eu quero ser esse agente de transformação, onde Deus me colocar, para ser luz, para ser sal da terra e para ser luz do mundo. Se Deus ministrou o teu coração e falou o teu coração nessa noite, sai do teu lugar, vem no altar. Eu quero, junto com você, orar, junto com você, buscar o Senhor, para que a sua casa seja uma casa abençoada, seja uma casa de paz, de graça, de favor. Não foi o inimigo que colocou a tua esposa, foi Deus que colocou ela lá, para ser luz, para ser Deus. Teus filhos são herança do Senhor. Amém. A tua casa é bênção, é bênção, e é assim que será. Se você ficou no teu lugar e quiser se ajoelhar, se ajoelha, mas ora pela tua casa, ora pela tua vida, coloque ela diante do Senhor, para que você seja essa água transformada em vinho. E eu gosto de pensar que o vinho, cada vez mais velho, ele fica cada vez melhor. Que você seja então como um vinho nesse aspecto, que cada dia da sua vida você seja um servo de Deus melhor, um homem de Deus melhor, para servir a sua geração e a Deus. Vamos orar. Pai, graça te damos, Senhor, nessa noite tão preciosa e abençoada, com esses homens, Senhor, de honra, homens do Senhor, homens de oração, homens, Senhor, de palavra, homens, Senhor, que tem uma vida com Deus. Nós pedimos, Senhor, abençoe, que cada um deles seja agente de transformação, que cada um deles, Senhor, seja transformado pelo Teu Santo Espírito, dia após dia, Senhor, que eles possam ser transformados através da Tua palavra, através da leitura da Tua palavra, através da oração, através de um conselho, através de uma pregação, através mesmo do testemunho, Senhor, das mulheres deles, dos filhos, de alguém da igreja, mas que eles sejam alvos de transformação. Te pedimos também que eles sejam alvos que transformem outros, Senhor. Precisamos de homens nessa geração,
sua vida. Nós pedimos, Senhor, faça assim, na vida de cada um dos meus irmãos, um local e um ambiente marcado por transformação de Deus na vida deles. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.